demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação ver esse auditório cheio, Ustream tá? Producer. E eu sei que vocês tiveram todo um dia de boas-vindas, mas eu queria repetir essas boas-vindas agora para esse colóquio geral do nosso departamento, né? Que, como vocês devem ter sido informados, é uma atividade muito importante do nosso departamento e que existe, né, há mais de 40 anos. Então, esse é o momento em que, né, o departamento se reúne, né, para realmente, né, discutir de uma forma coloquial, né? Então, os palestrantes, né, são instruídos a apresentarem, né, suas palestras, suas pesquisas de uma forma simples, né, para não especialistas. Então, essa é a ideia. E vocês, então, né, se não entenderem alguma coisa, acho que pode culpar um pouco o apresentador, porque a ideia é fazer a palestra de forma bem geral. Of Ustream Producer. Bom, então, tomei a liberdade de delegar a mim mesmo a oportunidade de apresentar o nosso palestrante de hoje, né, o professor Marcelo Gomes, que é um dos professores sênior, né, desse departamento. O Marcelo faz parte da segunda geração, né, de professores do DF. Também ele é um dos primeiros, né, doutores formados, não o primeiro, um dos primeiros doutores formados por este departamento, e desde então ele, né, vem realizando, né, um trabalho que considero muito importante sobre vários aspectos aqui no nosso departamento. Ele tem, né, a sua linha de pesquisa focalizada na área de mecânica estatística, né, estatística e física da matéria condensada, mas ele tem, né, um espectro bastante amplo, né, e dentro dessas áreas ele tem várias linhas de pesquisa que se estendem desde sistemas complexos, né, física de sistemas biológicos. Aliás, esse é um aspecto que eu gostaria de destacar, né? O Marcelo talvez seja um dos primeiros, né, professores do departamento a se interessar, né, pela aplicação de técnicas de física básica a sistemas, né, biológicos, né, sistemas fora da física.
E hoje, né, a gente sabe, né, isso é uma área de This is a pesquisa, demonstration pesquisa of Ustream bastante Producer. consolidado aqui do departamento. Mas isso aí diz pouco e na verdade, quando, né, eu me dispus a apresentar o Marcelo, né, aliás, como qualquer apresentação, a gente tenta, né, destacar alguma característica, né, marcante, né, peculiar do palestrante. Né? E eu acho que aqueles que conhecem o Marcelo vão concordar comigo. This is a A demonstration característica of Ustream Producer. do Marcelo Gomes é exatamente a sua forma original, né, de fazer pesquisa. Né? O Marcelo, eu acho que ele tem uma grande capacidade e originalidade de, né, estudar, né, identificar sistemas simples, né, onde ele aplica, né, fundamentos de física básica, moderna, e extrai, né, resultados muito interessantes. Então, Marcelo, com isso aí eu This is passo a a palavra. demonstration of Ustream Producer. Obrigado, Tabosa. É um prazer falar aqui para vocês. Eu acho que o pessoal aí atrás está escutando bem. Tudo bem, né? É sério. Sério. This is a demonstration of Ustream Producer. Tá ligado? Tá desligado. This is a demonstration of Ustream Producer. Muito bem. Continua lá. Escutando. Não. Subir um pouquinho. Agora tá bom? Não. Beleza? Não. Tá ligado não. O microfone não tá ligado. Olá, Marcelo, fala aí, Marcelo. Pronto? Esse Tudo bem? tá ligado? E esse tá ligado? Olha. Não, no bolso dele. Tá bem ligado. A pilha tá interferindo. This is a demonstration of Ustream Producer. Pode inverter. Tem filha, não? Se deixar com Na horizontal, na horizontal. E esse aí? On. This is a demonstration of Ustream Producer. Quanto peso? Pode ser a filha. Pode ser a filha. Esse botão invertido aí. Ok. Então agradeço ao Tabosa, agradeço ao Mauro o This is convite. a demonstration É of sempre uma Ustream Producer. tarefa delicada, né? Responsabilidade de falar da nova geração chegando. Você veja, a essência da educação e extensão também da pesquisa, qual é a essência dela? A essência é a natalidade, ou seja, tem pessoas continuamente nascendo, aí, né, as gerações vão aparecendo, e nesse caso específico de uma palestra assim introdutória para a nova geração dos This is a demonstration of Ustream Producer. é particularmente difícil, né? Porque as gerações anteriores elas vão envelhecendo e eu pessoalmente acho que não devemos enveredar muito assim fortemente, de modo a solapar, digamos, a visão dos novos, né? Deixar que eles descubram o
por eles mesmos o máximo possível. This is a Então, demonstration of coloquei esse Ustream título, Producer. retornando ao passado e reformando o passado, pela razão que eu procurei explicar no resumo, que bom, tudo que a gente fala, o Moffat fala assim, não, você podia falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. Mas tudo que você fala é baseado no passado, né? Isso é inevitável, né? Então, veio esse título aí. E aí tem uma simetria. This is a demonstration of Ustream Producer. Tá bom, valeu. Muito bem, aí tem uma simetria aí no tone, no forma. O tone é em inglês tone, do alemão tone também. Então, significa girar, né? E forma é de forma, né? É de espaço, as formas de espaço. Ou seja, o espaço e o tempo, né? Então, viagem no espaço e no tempo. This is a demonstration of Ustream Producer. Bom, é uma palestra festiva, numa ocasião festiva. Volta ao futuro, né? Aí você vai pensar no futuro. Mas é muito difícil, não é temeridade, eu não vou fazer isso aqui, né? Mas vou dar alguns indícios. Mas também tentar acessar o passado, não precisa nem ser o passado remoto, é igualmente difícil, né? Ou talvez seja pior do que o futuro. Né? Mas o fato This is a demonstration de of existir Ustream documentos Producer. escritos facilita um pouco. É bem verdade que mesmo que você tenha documentos, livros, artigos escritos, você tem que fazer uma coisa difícil, é que tentar se colocar no referencial de quando aquilo foi escrito, né? Então a interpretação então é difícil mesmo baseado em documentos escritos e tal. Então eu vou fazer uma incursão em coisas mais This is a recentes. demonstration Então, of Ustream a gente Producer. vive numa época muito curiosa, né? Que as pessoas podem desconfiar, né? Descoberta do bóson de Higgs e outras descobertas aí que eu vou falar, aí tudo mais ou menos na mesma época, ondas gravitacionais. Então fica esquisito, de repente tudo está acontecendo agora, né? Como se essa geração fosse privilegiada, né? É um risco você pensar assim, né? A princípio, a geração deve ter, não deve ser muito diferente das This is a gerações demonstration passadas. of Ustream Producer. Então é um risco você pensar que não, vivemos num momento privilegiado e tal. Embora a mídia aí sugira. Muito bem. Então, bom, This is a demonstration of Ustream Producer. o passado passou, né? Agora o presente é muito volátil, né? E hoje em dia, todas as pessoas conectadas, você entra em ambientes, né? Como eu entrei outro dia num restaurante, então tinha 6 pessoas numa mesa, 6 pessoas assim, da geração Y, na faixa assim, dos 25 a 30 anos. Elas, durante o jantar, não trocaram uma This palavra. is a demonstration Cada uma of estava Ustream com um Producer. smartphone. Nada, não fala nada. Nada, absolutamente nada. A única momento que eles abriram a boca, quando o garçom chegou e fizeram uma coisa absolutamente chocante. Então isso é um problema, né? Se você fica conectado, você tende a responder aquelas coisas imediatas, né? Então você coloca, não sobra tempo para reflexão, você coloca tudo no mesmo pé de igualdade, não é? Tudo que você recebe ali tem o This is mesmo a peso. demonstration of Ustream Producer. Você sabe que a estrutura cerebral da gente, vou falar mente, que é uma palavra mais curta, mas é sinônimo de cérebro para mim. A nossa mente, ela tem uma estrutura hierárquica e quando a gente começa a pensar alguma coisa, se a gente não tem um controle muito preciso, a gente começa a devagar, né, divergir e tal. O problema é que a internet, por exemplo, ela tem a mesma morfologia do sistema nervoso central.
informação. This is a demonstration of É Ustream como Producer. você mapeasse os neurônios nos sites, os links nas conexões. Então, muitas vezes você senta ali, está com o smartphone, ou está na frente do computador, e aí você quer procurar uma coisa, mas de repente você vai derivando, e de repente você fez aquela rota complicada aí na internet, e isso fica uma coisa instável, né? This is a demonstration of Ustream Producer. Internet, eu creio que cativa a maior parte das pessoas, porque tem essa estrutura, né? Uma propagação da morfologia da gente. Então ela tem uma instabilidade intrínseca, né? E você é um imponderável. Você não pode avaliar o desempenho da sua mente, né? Muitas vezes, num momento totalmente inadequado, tem um estalo, uma ideia sua, você resolve um problema, e outras vezes, nas situações praticamente idealizadas, This is a e com demonstration todo esforço, of você não Ustream consegue resolver Producer. o problema. Então, é uma coisa imponderável, não tem como você aquilatar o seu desempenho. O contato aqui funcionava. Bom, então eu desejo a vocês que usem o This is a entendimento de vocês demonstration aqui of e fora Ustream daqui. Producer. Não toquem com grandes instabilidades, né? Então, como eu falava antes, tem uma simetria aí do tone. O tone está ligado com o tempo, né? E o tone é um núcleo latino, né? Como forma. Em grego vai para morfo. This E is isso a demonstration em grego of vai pra Ustream estrofe, Producer. né? Estrofe. O giro, né? E é interessante que estrofe, a estrutura, o cadenciamento de um poema e tudo está ligado ao tempo e tal, é a origem grega. Muito bem. O colóquio foi planejado assim, de forma muito aberta, para que eles sejam interativos. This Você is a pode perguntar, demonstration perguntar, of se você Ustream quiser, Producer. talvez devagar aí. Então, bem-vindos à física, ao departamento e tal. A física tem muitas facetas, né? E, no meu entendimento, a física, ela não tem um miolo, um núcleo assim, forte. Ela, praticamente, a física se confunde com uma superfície. Só tem superfície. Ou This is seja, a ela faz interface demonstration com of tudo. Ustream Producer. Ela interage com tudo, né? Por isso que muitas vezes fica difícil o diálogo entre o físico e outras pessoas não físicas, né? Então aqui é um cartoon, né? Uma série de cartoons, você pode imaginar assim. Você vê todos os aspectos aí, né? Os periódicos, os gabinetes teóricos, experimentais, computação de alto desempenho, simulação, trabalhos teóricos, This is a experimentais, demonstration of Ustream Producer. reuniões, né? Publicação em massa de livros, informação rejeitada, todos esses aspectos aí que depois a gente vai retornar. Bom, então, talvez vocês tenham sentido hoje, visitando os laboratórios, uma espécie de confusão, né? Vai o estudante, fala do que ele está fazendo e tal, outro fala This animado is do a que ele está demonstration fazendo. of Fica Ustream Producer. uma coisa assim confusa, né? Com mais fusão, né? Confusão, né? O que é uma boa confusão, né? Tem muitos tipos de confusão. E tem os colóquios aí, da Rosa, o Mauro também comentou antes aí, hoje de manhã. E eu não estou entendendo nada, ou não sei o que eu estou fazendo aqui, mas é importante para a formação, e sempre você deteta e pega alguma coisa, por
Por isso que o convite de This is a demonstration participar of Ustream do Producer. seminário é fundamental. Então isso é inevitável, né? A confusão é inevitável. Mas é uma confusão boa e é nessa confusão boa que eu vou... É uma propriedade, então, que tende a permear, a pairar sobre tudo que sentimos e imaginamos. Naturalmente ela se reflete aqui na vida acadêmica e mesmo nas situações que parecem calma e ordenada, a This is confusão a pode se instaurar. demonstration of Ustream Producer. Parece mergulhado numa instabilidade intrínseca, né? Frequentemente a gente vê isso daí, né? Tudo parece que está legal, tudo de repente pipoca uma coisa aí, tira, dá um nó e tal, tem que ter calma para... Porque isso faz parte do... né? Porque a confusão, ela é um momento de criatividade em geral. É a criatividade tentando trabalhar e o raciocínio tentando dar um salto This is a demonstration of qualitativo, Ustream Producer. conceitual, né? Então na física é muito importante os conceitos, né? E todas as disciplinas, particularmente na física, né? Então a gente pode pensar aí o que é um conceito. Vocês podem perguntar aí. Bom, a confusão tem limites, né? Não é ilimitada. E eu tinha falado há pouco, estava um pouco sublinhado aí, This is a complexidade, né? demonstration of Ustream Producer. Confusão, desordem e complexidade. Na verdade, se você tivesse um eixo aqui e que pudesse colocar os sistemas mais ordenados até os mais desordenados, então esse lado aqui seria representado, digamos, pelos sistemas cristalinos, né? Pelas estruturas que têm muita simetria, são muito coordenadas. Isso aqui é um sistema a alta temperatura, um gás ideal a alta temperatura, né? Um sistema desordenado, um caos This is a molecular. demonstration of Ustream Producer. Se a Terra fosse gelada, a gente estaria nesse estado, né? Não teria vida. Quando o Sol se transformar numa gigante vermelha e começar a evaporar a Terra, a gente vai ter esse estado totalmente desordenado, que também não sustenta a vida. Pelas condições aqui do planeta, que sustém uma atmosfera, temperaturas razoáveis, então a gente vive aqui num estado intermediário entre This is a ordem demonstration alta of Ustream Producer. e desordem alta, uma região intermediária. Os estados de alta ordem, como de alta desordem, eles não são estados complexos. Tem muitas definições de complexidade, né? Não são estados complexos. Agora, num estado intermediário, você pode ter sistemas como sistemas biológicos, sistemas que têm alto conteúdo de informação, que são ditos sistemas complexos. E o que caracteriza os sistemas complexos são estruturas hierárquicas. This is a demonstration of Ustream Producer. O cristal, ele não tem uma estrutura hierárquica, é uma estrutura monótona. O caos molecular, a desordem total também não tem. E o sistema biológico, ele tem várias estruturas hierárquicas, né? As proteínas, os ácidos nucleicos, e a distribuição dos seres vivos aí na escala evolutiva, e etc. Né? Então, a física, This is a até demonstration of muito Ustream recentemente, Producer. ela atacou esses dois estados aqui, da ordem e a desordem. Esse estado aqui de alta complexidade é uma revolução que está acontecendo atualmente e começou há uns 30, 40 anos atrás. Né? Então, muito do trabalho que é feito aqui no departamento, né, se refere aqui no departamento, é claro que você ataca as This três is a áreas. demonstration of Ustream Muito Producer. atualmente é feito na área de sistemas complexos, nessa região intermediária entre ordem baixa e alta. Bem, tem muitas definições da física, né? Uma definição que eu acho mais compacta e que mostra o caráter abrangente, invasivo da física, assim, se você quer, né? Interage com muitas disciplinas, é isso. A física é o estudo das experiências comunicáveis. Então, você pega uma experiência
comunicável. O estorninho This is da a ilha de demonstration of Ustream Producer. Galápagos, o estorninho tem um bico mais curto do que o do litoral do Equador. Pronto. Isso é um enunciado perfeito, você pode quantificar, você pode explicar por ingredientes físicos, né? Mas a física, apesar de ter essa abrangência toda, ela tem os seus limites. Aliás, o que ela mais This is gera a é limite, demonstration né? of Ustream Producer. Então, você pode tem todos os, né, imagina, o princípio da relatividade, a velocidade tem um limitante superior, né, velocidade da luz, o princípio da incerteza, o princípio de Pauli, o princípio da minimação. Então, as teorias da física, a conceitualização da This is física, a como que as coisas demonstration vão sendo of explicadas, Ustream elas estão Producer. sempre ligadas a conceitos e limites, regras e limites. Em oposição, se você passar para a arte não tem regra nenhuma, né? Mas na física você tem regras, tem princípios e tem limites. Então essa ideia de limite, ela é muito importante. E como acontece This na is a física, e como a demonstration física of Ustream faz Producer. interface com praticamente tudo, essa ideia de limite, ela se propaga em todas as outras ciências aí. Tá? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas assim rapidamente, fica angustiado de que as coisas não avançam e tal, mas tem limites que não devem ser, ficam difíceis de serem transgredidos, aí a pessoa não This is a entende, demonstration e é of objeto Ustream de Producer. muito desentendimento hoje, né? Então, no fundo, você tem sempre limites físicos que interferem. Recentemente, quando eu falei aqui da instabilidade, que a gente vive sempre num regime instável, né, nossa mente e tal, você This is a demonstration foi of Ustream no ano Producer. passado, setembro de 2013, foi publicado um trabalho bastante notável, que é o seguinte: hoje em dia, como eu falava no início, as pessoas elas andam muito conectadas, né, com a tecnologia, né? Então tem essa fusão da tecnologia com o homem. This is Então a demonstration as of pessoas da Ustream geração Z, Producer. a geração Y, aí, elas já nascem, né, interagindo com dispositivos de tecnologia digital, a internet. Ou seja, a tecnologia, ela está aprofundando a interação com o ser humano. E esse processo de interação, na This is verdade, a ele demonstration começou of Ustream Producer. há muitos milhares de anos atrás. E esse trabalho notável, que eu falei em setembro de 2013, foi pela primeira vez, os pesquisadores da Irlanda, eles fizeram o seguinte: pegaram várias pessoas e deram para cada uma delas 2 pedaços de ferro, 2 dedos, e todas elas ficavam ligadas a um This is a aparato demonstration de of Ustream Producer. ultrassonografia Doppler transcranial. Tá. E aí elas foram instruídas: façam um machado de pedra. E as pessoas aí tentavam fazer machado de pedra, quebrando, batendo. Então, o que esse trabalho foi amplamente comentado aí em todas as revistas, o que eles mostraram
eles não This is a Eles não demonstration foram os of primeiros a Ustream propor isso, já Producer. tinha sido proposto em 1859 por Darwin, na origem das espécies. O que eles constataram pela primeira vez é que o fato de você tentar fazer uma pedra, polir, fazer um machado, ativa no cérebro as mesmas regiões responsáveis pela elaboração da linguagem. Certo? This is a demonstration Então, of Ustream a elaboração da Producer. linguagem e a elaboração da tecnologia mais rudimentar, quando a gente começou a incorporar a tecnologia, uma alavancou a outra e elas estão na mesma região cerebral. Então você pode colocar isso aí algumas centenas de milhares de anos, né? Foi aprofundado, acelerado This is a nos últimos 100 demonstration mil of anos, Ustream com Producer. sapiens. 3 anos antes tinha havido um grande resultado, né, de grande repercussão sobre a natureza do Homo sapiens, né? É que eles descobriram, pela primeira vez, eles fizeram um levantamento do genoma do homem de Neandertal. Então tinha uma dúvida que pairava aí, se o homem de Neandertal, This is a demonstration of Ele- Ustream Producer. descoberto na primeira metade do século XIX, se ele tinha se misturado com o Homo sapiens. Bem, aí tem várias especulações e tal. Então, um trabalho fundamental trabalho do nível do trabalho feito no CERN, aí, o Bóson de Higgs, envolvendo 50 pesquisadores comandados pelo antropólogo Svante This is Raab. a demonstration of Ustream Producer. Trabalha no Instituto Max Planck de Antropologia na Alemanha. Então ele mostrou, eles mostraram várias coisas nesse trabalho em 2010. Entre outras coisas, que hoje em dia a espécie humana, sobretudo na Europa e na Ásia, ela compartilha 4% dos genes dos Neandertais. This is a demonstration of Ustream Producer. E, então, essas duas descobertas são descobertas que aportaram muita luz e muita informação sobre a natureza humana e as coisas que mais caracterizam o homem, né? O uso da tecnologia extensiva e a linguagem, né? Tem vários aspectos interessantes. Aí você pode perguntar, a tecnologia vai servir a quem? This is a Ela tá demonstration marchando, of a Ustream integração, Producer. né? Não é só a internet, hoje você tem coração artificial, olho artificial, prótese de tudo quanto é tipo, aí é essa interação com a tecnologia, que começou tipo 100 mil anos atrás, com você batendo pedra, ela vai se aprofundar, a gente vai retomar isso no final da palestra. E então, um outro aspecto This is a interessante dessa área. demonstration of Ustream Producer. Bom, eu queria falar então um pouco sobre a física, um pouco sobre a interação homem-tecnologia e também um pouco sobre a universidade que vocês estão entrando agora. Então, da mesma forma que a física tem os seus limites, as universidades também elas têm os seus limites e elas evoluíram muito desde This is a demonstration of Ustream a Producer. Idade Média, né? Curiosamente, as universidades elas não tiveram um papel assim, primário, elas tiveram um papel muito secundário, se tanto, na eclosão aí da ciência, particularmente da física, da química. Então, as universidades, até o século XVII, ficaram muito ligadas aos estudos humanísticos
E a ciência, This is a a demonstration biologia, of a Ustream química, a Producer. física, a geologia, elas foram praticadas em outros ambientes. Hoje, muitos acreditam que a gente vive num momento similar, né? Ou seja, as pessoas questionam se as universidades estariam produzindo um percentual que seria a maioria do conhecimento hoje em dia, em todas This as is a áreas. demonstration of Ustream Producer. Então, no século XVII, as ciências, basicamente essas quatro ciências que eu falei, elas estavam ligadas a um movimento que aconteciam nas chamadas academias. Então, a primeira academia, assim, das maiores academias dos Linces, em Roma, que se prega até hoje, This is a demonstration of Ustream Producer. fundada em 1603, mas ela foi descontinuada na época do episódio de Galileu, né, em 1633, então viveu 30 anos só e depois só foi reaparecer no final do século XVIII, então ela não tem a vida continuada. A academia mais antiga funcionando continuadamente é a Royal Society inglesa, em Londres, e que foi inaugurada em 1660. Então, está funcionando This is a há demonstration of 354 Ustream anos, Producer. ininterrupto, com análise e tudo. Aqui você tem o primeiro livro da história da Royal Society, lançado em 1702, por aí, de Thomas Pratt. E aqui você vê o primeiro presidente da Royal Society, aqui o grande fundador, né, sendo coroado pela visão dele, rei Carlos II. O pai dele, como você sabe, tinha perdido a cabeça na Revolução Inglesa. E o fato This is a a demonstration Inglaterra of Ustream saiu na Producer. frente na busca científica sistemática, porque os ingleses fizeram com 150 anos de antecedência o que os franceses fizeram em 1789, certo? Então, quando o filho dele reassume o trono, em 1660, a primeira coisa que ele faz é fundar a Royal Society. Obviamente, no exílio, ele teve tempo de refletir por que o pai dele tinha perdido a cabeça. This is a Tinha perdido demonstration a cabeça, of Ustream basicamente, Producer. pelo crescimento de um segmento novo da população, que era a burguesia, né? Então, uma das coisas que esse segmento exigia é novos procedimentos, novas práticas investigativas e tal. E aqui tem a figura, já morto naquela época, 30 anos morto já, do Francis Bacon, que é o patrono inglês da ciência, né? O Galileu inglês. Então, This is a e aí demonstration sucederam of várias Ustream outras Producer. academias, aqui em Paris, São Petersburgo e da Alemanha. Bom, então a ciência ela nasceu num ambiente fora da universidade. É claro que a universidade é dinâmica, se modifica e tal. O Marcelo, Bom, sim. o sucesso também da Inglaterra, respeito muito até para a fenomenologia da parte mental, que não só isso, mas ele era um ferrenho This is a crítico demonstration da of Ustream Producer. e a forma de pensar explicitamente. Enquanto os outros, para mim, uma admiração que perdura até hoje. O Bacon escreveu vários livros, né, e ele propunha basicamente isso, né, que novos processos investigativos, experimentais, deveriam ser implementados, questionando, obviamente, o paradigma da ciência grega, do Aristóteles. This is a demonstration of Ustream Tem uns Producer. detalhes no método dele, que eu não vou falar aqui, vou conversar aí. Muito bem. Ele viveu mais ou menos na mesma época do Galileu. Galileu fazia no sul mais ou menos o mesmo trabalho, só que ele tinha um benefício do ambiente mais aberto para circular as ideias, ligado ao fato de que não tinha a Igreja Católica no
This is a demonstration of Ustream Producer. Como ocorre frequentemente com o passar do tempo, e hoje e vocês vão escutar várias vezes, não, a academia. A universidade tomou para si uma academia e frequentemente. Bom, então desde o início as universidades elas foram se reinventando, isso hoje não é diferente, mas muitas pessoas, e tem uma quantidade enorme de livros aí interessantes que saíram explorando essas ideias, e o This is a futuro delas é demonstration incerto, of Ustream Tem Producer. vários cenários interessantes aí do futuro da universidade. Muitos acreditam que até meados desse século, aí vocês presenciariam certamente, caso ele ocorra, existirão no mundo cerca de 10 universidades, serão universidades assim, transnacionais, porque o programa da universidade de pesquisa que a gente conhece e emula aqui no Ocidente, de modo geral, é da Universidade Alemã, que tem This is a pouco mais de demonstration 200 of anos, Ustream foi Producer. calcado numa estrutura religiosa, né, dos seminários religiosos, que é a Universidade de Berlim, foi fundada em 1803, e todas tentaram replicar e tal. Então está muito ligado à eclosão do Estado-nação no século XVIII. Então hoje em dia, a estrutura, essa estrutura de Estado-nação ligada à universidade, ela é muito questionada, e ela vai sendo solapada, of e as Ustream universidades, Producer. como vocês talvez já tenham visto lá, elas estão tentando, principalmente as maiores, a se estender horizontalmente, né, em estruturas transnacionais e muito ligadas ao mercado, né? Então tem vários livros interessantes, a gente pode comentar que traça esse cenário. Então você está entrando numa estrutura que não é morta, mas é uma estrutura que pode This is a até sofrer demonstration uma grande of Ustream modificação aí Producer. na escala da sua. Então, mais especificamente nos últimos anos, dentro desse processo de reinvenção das universidades, muitas, dentre as melhores do mundo, elas têm realizado e realizaram mudanças curriculares mais amplas nas estruturas acadêmicas do passado. Então, se você pegar as grandes universidades, visitar, aí o site você vê que isso foi feito e como isso foi feito, né? This is a demonstration of Então, Ustream basicamente, Producer. está no fundamento dessas reformas, e isso tudo está muito ligado com a fluidez que a informação circula hoje, é a constatação e a aceitação por parte de cada área de conhecimento, não somente a física, de que existe vida inteligente em outras disciplinas. A generalização aí da física e tal. Então, você This is a demonstration of tem Ustream Producer. óbvio, física com disciplinas muito variadas, né? Que entre as disciplinas eletivas ou entre as ênfases na hora de você pegar uma habilitação, com todas essas disciplinas aí muito mais, né? Isso a nossa universidade ela ainda não acompanhou essa. É muito asfixiante, essa modificação ela não foi feita, precisa ser feita. This is a demonstration O Mauro of falou Ustream isso Producer. hoje de manhã, esse aspecto da interdisciplinaridade, do braço dele. Então, o que essas reformas fazem? Então, é introduzir a necessidade de novos conhecimentos, muitos conhecimentos, né? Muita informação em todas as áreas. Para você aplicar, a física tem uma natureza invasiva, né? Quase predatória no referencial das outras áreas, vai invadir. This is a demonstration of Ustream Você tem Producer. uma boa oportunidade de ficar empregado aí, fazendo um bom curso de física, se aplicando, né? E se interessando por problemas importantes, né? Que existem aí em outras áreas que até há pouco eram consideradas isoladas e tal, não interagem com a física. Bem, o Francis Bacon, que a gente falou há pouco, tem essa frase famosa, né, que conhecimento é poder.
This is a demonstration of Ustream Producer. Verdade, mas o poder do conhecimento, ele, em contrapartida, exige compromissos sociais e responsabilidade muito grandes. Os governos, de um modo geral, eles sustentam a pesquisa não porque eles gostem da ciência ou da verdade, eles gostam do poder que a ciência confere, por isso apoiam, né? Em todos os países é assim, no This Brasil. is a demonstration of O Ustream amor Producer. da disciplina científica cabe a você. O governo dá o dinheiro porque ele tem interesses, né, estratégicos dele, como Estado. Então, tem interesse, independentemente do governo. Então, a menos que ele queira cometer um suicídio, né? A menos que o país queira cometer um suicídio, como às vezes você vê na televisão. Então tem que ter um conhecimento forte. This is a necessidade de demonstration estudar. of Entrou no Ustream jogo, Producer. tem que ocupar. Uma coisa interessante é que aí essa quantidade de informação enorme, você vê isso hoje em dia, né? Antigamente você perdia informação por esquecimento, né? Alguma coisa assim. Hoje a informação, ela literalmente soterra e asfixia a informação. A geração de informação, ela é muito grande. Tá certo. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. Historicamente também vai falar. This is a demonstration of Ustream Producer. Vai falar de Galileu, eu queria dar um paralelo também, porque aqui a Inglaterra sempre teve essa vertente pragmática com a igreja, o ensino libertário, essa decisão de necessidade, se viver a fé. E aí nessa época dele, né, você tinha René Descartes na França e Galileu Galilei na Itália. Você vê que os dois tiveram fins This is a melancólicos. demonstration of Ustream Producer. Vida intelectual até acima do Francis Bacon, mas a frase que você falou, o conhecimento é poder. René Descartes criou o método científico, está lá dando a cartilha que deve ser lida por vocês hoje, como abordar um problema científico, como a gente faz hoje, é o método que a gente pratica, é o método de Descartes, vai dos problemas simples e vai depois para os temas mais complicados, complexos, etc. Morreu de frio e pandemia. This is a demonstration of Ustream Producer. Na verdade, o Descartes era muito temeroso, né? Ele foi se afastando, ele sabendo do caso do Galileu, que estava acontecendo com o Ele viu Galileu. voluntários atrás de alguém para pagar uma grana. E Galileu, do mesmo jeito, né, com toda a sua perversidade, morreu em casa sob, como se tivesse na papuda hoje, em prisão domiciliar. Enquanto que o Bacon estava lá na ilha, mais afastado dos continentes do Brasil, e o melhor. This is a demonstration of Ustream Producer. Vai na religião, depois na colonização americana e tudo isso está ligado, é tudo um pacote. Você vê que não é à toa, né, esse barra aí em Inglaterra, Estados Unidos, até hoje. Então são sociedades que desde 1660 elas dão valor ao conhecimento científico. Uma coisa que no Brasil só aconteceu há relativamente poucos anos, nos últimos 15 anos. This is a demonstration of Ustream Torce Producer. mais desse requisito. Muito bem. Então, eu já falei, pelo poder, não pelo conhecimento. O amor cabe a você. Espero que você se namore e tal. E quando você fala em muita informação, você sempre vem aqui, coloca essa dúvida entre a quantidade This is e a a demonstration qualidade. of Ustream Producer. Então, para você formar em qualquer disciplina, na física, para você, hoje em dia, precisa de formação, né? E a quantidade que vai aumentando com o tempo, ela é extensiva, né? Caracteriza o conhecimento na área. Eu chamo uma rota clássica aí de acumulação, que está ligada com o ensino e tal. Mas tem um outro aspecto qualitativo, né? Que é intensivo, né?
This is a coloquei aqui sabedoria, demonstration mas é uma of palavra Ustream tão Producer. arcaica, né? Que é meio estranha. Qual foi a última vez aí que vocês escutaram essa palavra sabedoria? Não sei. Pode ser intuição, tem uma natureza assim mais quântica, né? Do estalo e tal. Em suma, o que eu quero dizer é que o conhecimento científico, assim, per se, não é o único tipo de conhecimento que tem. Tem outros tipos de conhecimento. E a intuição é um deles, né? Tem muitos aspectos aí que This is a demonstration of Ustream Producer. intuição e tal, mas tem muita coisa por trás disso. E essa advertência que eu já citei várias vezes, ela encapsula o essencial aí. Se você ficar feito um tarado aí, varrendo as madrugadas afora na internet, a busca de informação, então foi é um dos poucos fragmentos que sobram desse This is poeta a demonstration que of Ustream que Producer. viveu há 2.700 anos atrás, numa época que o alfabeto grego estava sendo implementado. Então é isso, a raposa sabe muitas coisas, né? Sensível, mas o ouriço cacheiro sabe uma grande coisa. Então você tem que dosar e tal. Não adianta você saber muita coisa se você não tem insights, se você não desenvolve a sua intuição e tal. Tem que calma, né? Muitas vezes você tem um problema, não, o problema foi resolvido. Ah, vou lá ver. Aí você marca, né? Tenta resolver o problema, né? Delinear por si só e depois ver e tal. Então tem que ter uma coisa crítica entre acumular conhecimento e procurar fazer coisa fundamental. Naquele cartoon que eu tinha mostrado aí, você vê que tinha uma quantidade de livros jogados aí e tal. Hoje, This is a demonstration of Ustream Producer. não só no esporte, na economia e tudo, tem uma ênfase muito grande no desempenho, né? A relação output e desempenho, né? Então tem uma peste aí, uma praga de quantificadores para medir a produção e tal. Mas muita coisa que se produz é lixo. This is a demonstration of Ustream Producer. Eu desejo a vocês que se envolvam em trabalhos fundamentais, certo? Cuidem da sua formação com todo o carinho, mas sem essa de realmente publicar até estourar aí a quantidade nova de trabalho. Bom, no início do século XIX, fora do ambiente universitário, This is a demonstration também, of Ustream Producer. vocês sabem que é do colégio, segundo a lei da termodinâmica, desenvolveu o conceito de máquina térmica, que é um conceito de grande importância técnica e científica. E aqui eu relembro, a máquina de Carnot é uma máquina de 3 portas, em que interage com 2 reservatórios de calor, uma temperatura superior e temperatura inferior, e produz alguma coisa. Produz um trabalho, né? Uma This energia, is uma a forma demonstration organizada. of Ustream Essa é a máquina Producer. de Carnot e tal. E a história do Carnot é muito interessante à luz da observação que o Maurício tinha feito há pouco aí. O Carnot era um engenheiro militar formado na escola normal, na França. E ele ficava intrigado. No Brasil a gente precisaria de ter muitos Carnots, muitos. Ele ficava intrigado com o seguinte: por que a Inglaterra, que é uma ilha, This is a demonstration of Ustream uma Producer. população do tamanho da população francesa, aí por volta de 1820, ela produz 10 vezes mais aço do que a França conseguia produzir. E não apenas isso, o aço era de melhor qualidade, os canhões eram de melhor qualidade, os navios eram de melhor qualidade. Agora, a elite científica, matemática, estava na França, não estava na Inglaterra. Depois da morte do Isaac Newton, em
This is a 1727, demonstration of teve Ustream outro Producer. caso. O grande expoente depois do Isaac Newton na Inglaterra foi Thomas Young, né? Nessa época, ele sacou, início do século XIX, mas não teve. Mas a Inglaterra tinha esse aspecto. Tinha muito mecânico, as pessoas que arregaçavam as mãos iam lá para as oficinas testar as coisas, sabe? E ele ficou totalmente obcecado, doido com esse negócio, né? A elite estava toda lá, Laplace, Lagrange, Nietzsche, Poisson, estava todo mundo lá na França. Mas This is a demonstration of Ustream a Producer. Inglaterra que estava tomando o poder, né? Pronto, e aí ele fez aquele livro dele famoso. A física, você pode mapear aí a física com uma máquina de carro. Que entra informação aqui, uma informação é rejeitada e sai um conhecimento estruturado. Então vamos explicar isso aí. Informação é todo o esforço aí humano de dados, This is experimental, a demonstration conjecturas, of Ustream tal. Producer. Você alimenta a máquina. Aí produz toda essa atividade. E os trabalhos rejeitados saem por aqui. Os trabalhos que foram publicados, mas não percolaram pela comunidade científica, está aqui também. Né? As teses, as dissertações foram publicadas, vai ficar tudo esquecido, né? Os historiadores mais tarde vão começar a xeretar aqui, aí cruzar, aí vão descobrir coisas. Muitas vezes dados corretos, This is a demonstration of prematuramente Ustream descartados, saem Producer. do lixo, para sair um conhecimento estruturado, que é um conhecimento que sai encapsulado em princípios, em leis, em equações, corroborando teorias e tal, e sai aquele pacote ali, é a física. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, diferentemente das outras disciplinas, a física, ela detona, num certo sentido, a história This is dela. a demonstration of Ustream Producer. E, em geral, inclusive o conhecimento estruturado antigo, as teorias antigas, estão sendo rejeitadas, só se vão interessados pelos historiadores. Então a física destrói, né? Eu chamo ela destrói o passado dela. Isso é muito duro, né? Às vezes você faz um trabalho, se envolve, faz aquilo, depois de 10 anos depois ninguém pensa mais naquilo. Não, aquilo é bobagem. This is a demonstration of Então, você tem Ustream que ter Producer. um pouco de paciência. O senso crítico, uma coisa que falta frequentemente em todos os ambientes, você pode também mapear na famosa máquina. Que é um caso particular da transparência anterior, um caso particular. Informação sai. Informação rejeitada, você chega a um juízo. Quando eu fiz essa transparência, eu pensei muito nos This is a licenciantes, demonstration of Ustream Producer. ou seja, aqueles que vão ensinar as gerações mais jovens. Porque só tem um tipo de professor. O professor que conta é só um. É o professor que desenvolve o senso crítico no estudante. E no Brasil, e no mundo geral, vamos falar do Brasil aqui do mesmo, cuidar da nossa casa, isso é uma coisa que falta. O senso This is crítico. a demonstration of Ustream Então, Producer. esse é a importância transcendental, né? Então, os licenciandos aí, formando desde o colégio. Muito bem. Do Isaac Newton. O Isaac Newton. Aqui tem uma observação, o Isaac Newton é o nosso patrono, né? Ele lançou esse livro deles, Os Princípios, em 1686. Então, se você colocar uma média de This 20 is a anos de demonstration geração, of Ustream vocês Producer. fazem parte da 16ª geração de físicos após esse marco. É um marco definidor. Esse livro, ele define a mecânica, né? A física ondulatória, né? As leis do movimento e muito mais coisa aí. Os princípios, 1687. É a primeira edição. A segunda edição vai sair 26 anos depois, 1703.
Entre 1687 e 1703, o Isaac Newton This is a ficou demonstration lutando of com a teoria da Ustream gravidade. producer. Ele escreveu um livro, né? O princípio é por causa da teoria da gravidade. Tudo é feito em função da teoria da gravidade. E aquelas ideias de todo o antagonismo dele com Descartes, tentando explicar a gravidade e tal. Bom, com 26 anos depois, ele jogou a toalha, abandonou a teoria da gravitação, anexou na segunda edição um texto de 3 páginas This chamado is a Espólio Geral, demonstration uma of moldura Ustream final producer. do trabalho dele mecânico e tal. E a última linha do Espólio Geral é essa frase aí em latim, hipótese no pingo, né, que você vê aí nos livros de física básica, dizer que ele não faz hipóteses. O Descartes queria explicar a gravidade, uma teoria que está aberta até hoje, né? 300 anos depois ainda está aberta até hoje. This is a demonstration of Ustream producer. E ele falou que não fazia hipóteses, né? Então não deixou. Então as leis que a gravidade satisfaz são essas e pronto. E obviamente, sim, na física você sempre faz hipóteses. Na física você sempre faz hipóteses. Não é qualquer pessoa que vai se dar o luxo de não fazer hipóteses. This is a demonstration Claro, of Ustream Descartes producer. fez um livro fechado e tal. Não faz hipóteses. Muito bem, quando a gente pensa no futuro, a gente fica obsedado com essa coisa, né? O que vai acontecer, qual é a melhor maneira de se comportar. Essas figuras aqui, elas são, para mim, elas são This is a muito... demonstration of Ustream producer. Ficam rodando assim. Esse aqui é o famoso auditório de teatro anatômico da Universidade de Pádua, construído em 1595. Você vê que tem uma mesa central aqui, o cadáver, o corpo subia aqui, da base aqui. This is a demonstration E of poderia Ustream producer. Desaparecer rapidamente. Aqui ficavam os alunos todos espremidos, né? Como se estivesse conspirando, fazendo Em pé, né? em pé. Muito bem, isso em 1595. Quando esse auditório foi construído, a fisiologia, a anatomia, passava por um momento assim, muito retumbante, né? Porque no mesmo ano que o livro do Copérnico teve evolucionismo, foi publicado em This is a 1543, demonstration foi of publicado Ustream um livro producer. também, em 1543, pelo mesmo editor, de Andrés Vesalius, né? Sobre a anatomia humana. Uma coisa fabulosa, né? Você vê como é que as pessoas trabalhavam nessa época, né? As condições. Hoje a gente tem muitas facilidades, tem dificuldade, mas tem muitas facilidades. O Vesalius, ele tinha uma rede criminosa, né? Na verdade, que ficava atenta para todas as brigas e This duelos is a demonstration Tinha. of Ustream producer. nas cidades, em Bruxelas, por exemplo. E de tal forma que essa rede, ela roubava os corpos e levava para ele estudar. Então assim ele foi desenvolvendo a ciência da anatomia, totalmente no underground, né? E escreveu esse livro famoso, que tem todos esses resultados. Então, esse auditório é cerca de 50 anos depois que Vesalius publicou o famoso livro. This is a Curiosamente, demonstration of ele Ustream construiu producer. 90 anos depois que o Nicolau Copérnico passou pela Escola de Medicina da Universidade de Pádua. O Nicolau Copérnico passou para aí, saiu em 1505, aí voltando para a Polônia. E essa... Ô Marcelo, salvo engano, o cadáver ficava ali, quando eles queriam sumir, ele virava e caía num canal, né? Ia-se embora. Para não ter vestígio nenhum.
This is a Isso demonstration of vale. Ustream Producer. Que era um estado, fazer parte do Vêneto, totalmente separado da Santa Sé, né? Era o mais independente possível, não tinha disso. Pronto. Isso daqui é uma sala de anatomia na mesma universidade de Pádua, em 2014. Aí eu pergunto a vocês, tem alguma diferença entre as duas? This is a demonstration of Separados. Ustream Producer. Por 419 anos? Tem uma diferença? Claro, tem. Bom, tem iluminação artificial, ok. Tem uma câmera aqui que está mandando a mesma imagem ali nos monitores. Tem uma lupa aqui, está tudo. Mas eu não estou falando disso. Isso são modificações, tudo bem, do progresso aí. This is a demonstration of Ustream Producer. Na essência, teve alguma modificação numa aula de anatomia separado por 419 anos? Você acha que teve? Não teve. Não teve. Você vê que continua o corpo aqui sendo estudado, o professor, os alunos em volta, mas é assim. Agora eu convido This vocês is a a fazer o seguinte demonstration exercício. of Ustream Producer. Futurologia. Daqui a outros 419 anos, em 2433, como é que você acha que vai ser esse ambiente? Eu não consigo imaginar como é que vai ser esse ambiente. Existirá a disciplina anatomia humana? Não sei. Eu This is a sequer demonstration of Ustream tenho Producer. ideia se existirá o homem, né, o ser humano. Então é uma coisa totalmente em aberto, sem afastar a possibilidade de em 2433 você voltar para esse estágio, ou para aquele estágio de desordem total, tudo pulverizado. Você não sabe. Ou seja, se você reflete um pouco, a gente tem que refletir sobre isso, né? This is É a a ação. demonstration Hoje em of dia a gente é Ustream muito Producer. perseguido pela ideia da ação. E a ação é inimiga da reflexão, é inimiga do pensamento. A ação, ela tem um poder sedutor, né, de muitas vezes de você encontrar um significado em algo que pode não ter significado. Então você clica lá naquela ação, aquela coisa toda. E isso é ação, ela é basicamente inimiga do pensamento. This is a demonstration of Ustream Bom, então você Producer. não pode, é uma coisa totalmente vã você fazer qualquer especulação do que é o futuro. Isso está ligado com a transparência que eu coloquei aqui no passado, dessa instabilidade que existe, né, do conhecimento. Ou as coisas podem estar mil maravilhas, de repente surge um fato novo que ninguém sonhava. This is a demonstration of Ustream Producer. Então é difícil realmente fazer. Então a conclusão que eu chego, é isso aí. O mundo caminha para frente, com certeza. Só que a definição de frente é para onde o mundo caminha. Ou seja, fica esse loop aí, essa curva de jovem fechada, a cobra This is a comendo demonstration rato, of Ustream Producer. esse vórtice aí. Isso pode ser desestimulante, né? Bom, isso eu acho que é o que pode ser dito, né? Localmente, você pode ter, digamos, até uma tendência de, em certos intervalos de tempo, não, ter uma direção que é lançada aqui, o progresso, porque esse lance da física,
essa ideia de progresso ela foi muito This is consolidada a com a vida. demonstration of Ustream Você Producer. detona o passado, então você está sempre, tem que se manter atualizado. Isso é a ideia do progresso, que outras disciplinas tentaram copiar e tal. E aí vem essa ideia de progresso, que as coisas vão sempre progredindo uma certa direção. Localmente isso pode até acontecer, né? Ter certas incursões, ter certos campos, mas numa ideia mais global, como aquelas figuras do auditório This is a ali demonstration of tentam Ustream Producer. mostrar, elas é muito temerário, né, para dizer pouco. Então é um caminho para frente, é claro que caminha, só que a frente é longe do caminho. Então, se você quisesse uma representação dessa história, é a caminhada browniana, Randall Walker. Então, certas horas parece que ele tem uma direção. This is a demonstration que of evolui, Ustream então, Producer. depois muda subitamente a direção e tal. Bom, aqui em 2 dimensões ele pode até recorrer, né? Passar, certamente vai recorrer se você der as condições iniciais e tal. Embora se fosse em dimensão maior do que 2, já vai ter uma probabilidade infinita, diferente de 1, de recorrer, passar, mas é muito difícil de você. This is a demonstration of Ustream Producer. Bom, então, o que a gente pode falar, se no meu entendimento, é isso. Caminha para frente não caminha. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, o que a gente pode fazer, a resposta também é inequívoca, né? Eu não vejo outra resposta, que é fazer o melhor possível e conviver da melhor maneira possível em sociedade, né? Da forma mais This is a amistosa. demonstration of Ustream Producer. De modo que, então, eu desejo a vocês muita sorte, amor à física, produzindo ciência fundamental, desenvolvam um senso crítico em seus estudantes. Essa imagem, essa é outra imagem que vai na minha cabeça. Esse auditório, construído no Recife, na cidade universitária, que a gente está abaixo do nível do mar. This is a demonstration of Ustream Producer. Há muitos que dizem, pessoas competentes nas suas áreas. Saiu um reporte recente, conjunto da National Science Foundation e da Royal Society, sobre o clima e todos esses problemas. Que no final do século XXI, tem uma probabilidade razoável da água do mar subir 60 metros. This is A água a subir 60 demonstration metros of Ustream Producer. significa que acima desse telhado vai ter 40 metros de água. Eu fico tentando imaginar isso, né? Onde que é a frente do litoral vai caminhar. Vai lá para a Serra das Frutas. Então, esse auditório ele vai estar coberto, não sei para onde que o departamento de física terá mudado, certamente vai mudar para algum lugar. Mas não adianta a gente ficar travado também com isso. Porque This is a mesmo demonstration of Ustream vai Producer. subir 40, 50, 60 metros. 60 metros. Mas se subir 2 metros, já estraga com a festa. Subir 2 metros. Nos últimos 100 anos, subiu 20 centímetros. Né? E a coisa parece ter um efeito inicial grande. Não quero entrar nesse detalhe, mas de toda vez que eu escuto, e quando eu li esse repórter aí que saiu recentemente, a imagem que vem é This is esse a auditório demonstration aqui, of esse Ustream departamento, Producer. nosso coberto. Então as pessoas do século XXII fazendo pesca subaquática, visitando os laboratórios aí. Não posso mais. É possível, não sei. Então, boa sorte para vocês. Então, vocês estão num momento maravilhoso. Vocês poderão constatar isso, né?
e vão ter todo o tempo This is de a fazer as malas demonstration e of colocar, Ustream ou continuar Producer. aqui, subindo, construindo prédios cada vez mais altos, a expansão 4, 5 aí. Então, em suma, é uma situação muito embaraçosa para quem vai falar, né? Tendo a falar pouco, não perguntaram nada, mas pode perguntar. Então, era só isso aí. Ustream Producer. Perguntas? Sandra? Ô Marcelo, antes de a gente afundar, né? Quando você está falando do conhecimento, né? A informação, né? Da informação. Você acha que a universidade vai acabar se tornando um local onde você adquire informação e existirão coisas como as academias, né? Um lugar onde você pensa e gosta. This is a demonstration Tem essa of visão? Ustream Producer. Pela quantidade de conhecimento? Bem, o que a gente vê é que existe um gap muito grande, né, entre as universidades de fronteira e muitas outras universidades. Bem, esse cenário das 10, cerca de 10 universidades, espalhando mais horizontalmente, é um cenário que eu acho que é plausível. This is a demonstration of Ustream Producer. Precisaria de ter uma política muito afirmativa, né? E um esforço muito além do grande esforço que tem sido feito, né? Ou seja, o Brasil, no que pese o grande esforço que foi feito nos últimos 15 anos, por conta do passado dele aí, meio milênio, tem um passivo muito grande. This is a demonstration of Ustream Producer. Então, isso aconteceu na Rússia, né? Está acontecendo na Rússia agora. Daí tem as universidades do primeiro pelotão e o resto todo o Putin definiu uma universidade de segunda categoria. Então são os salários, os incentivos são totalmente diferentes. Então, This is a o que nós demonstration vamos of Ustream presenciar Producer. aí nas próximas décadas, eu acho que isso é inevitável. É um aprofundamento das tensões. Realmente muita coisa vai mudar, né? De forma que não é muito suave. Não sei. O senhor falou que o progresso está atrelaçado à física. This is a demonstration E quando of a gente vai Ustream fazer Producer. nossa formação acadêmica, vai chegar momentos em que a gente vai ter que, em vez de parar e redescobrir uma coisa que já foi descoberta, e simplesmente pegar ela, analisar de outra forma para seguir esse progresso. Quando é que a gente pode fazer isso e não pode, entendeu? Por exemplo, assim, você estaria perdendo tempo redescobrindo a roda, vamos dizer assim. Tem várias formas que é interessante This você is a demonstration repetir, of né, Ustream fazer, Producer. passar, né, de dar confiança, né? Isso não existe essa receita. Eu entendo perfeitamente que você fique angustiado com esse tipo de coisa. Se eu tivesse a receita, eu daria, né? Mas não tem. Porque uma coisa que o conhecimento da gente, frequentemente, This is a ele é demonstration baseado of em Ustream a gente Producer. acredita que conhece alguma coisa ou acredita que fulano ou beltrano conhece. Mas aqui, você pode, não sei, pensar que eu conheço mais do que eu falei aqui, eu não conheço. Certo? Não conheço. Então, nosso conhecimento é essa natureza assim. Nosso conhecimento é achar
a maior parte vezes, que a gente conhece alguma This is a coisa, ou demonstration se a gente of não conhece, Ustream mas Producer. outras pessoas certamente conhecem. Ou seja, é uma coisa muito elusiva, né? Se você medita, aí... Em suma, uma das coisas que frequentemente é enfatizado aí no ensino secundário e tal, é você resolver problemas em massa, né? Pega todos os livros, resolve todos os problemas, This is a manda outro, demonstration resolve. of Né? Ustream Producer. Isso é importante até um certo ponto, é que é negócio de conhecimento. Né? Mas esse trabalho de máquina, aí resolvendo um problema, ele frequentemente é bem menos importante você formular problemas. Certo? Não importa que você não os resolva, mas formule, né? Pense. Né? Então, do modo que a civilização se processa hoje, em que a ênfase é no desempenho, This is a não é só em demonstration Copa of FIFA, Ustream economia, Producer. tudo medindo, uma rapidez e tal, essa não é uma rota razoável, que ela seja robusta como comportamento para todo tipo de área e ação. Certo? Então, aquele negócio que a ação, ela oferta com você e você acha que está dando sentido a uma coisa, mas o negócio é um brejo, uma areia movediça ali, e impede de você pensar. Então, se você This is resolve a 500 demonstration problemas of sobre Ustream essa Producer. você, de repente, poderia ter resolvido 10 e os outros 490 você podia estar pensando em outras coisas. Então, essa forma maquinal aí de fazer as coisas, que é muito, ou seja, em termos de uma transparência que eu coloquei aí, a nossa sociedade hoje mundial, ela privilegia o conhecimento ao insight, ao pensamento, à introspecção, This is a à demonstration sabedoria, of Ustream etc. Producer. Da quantidade e da qualidade. Tem que ter cuidado, né? Aquele negócio do canto da sereia, né? Seduz, sou muito amigo e tal. Eu sou a raposa, assim, tudo. Mas aí aparece um ouriço cacheiro na sua frente. Aí você vai. Você se dá mal. Mais perguntas? This is a demonstration of Ustream Producer. A brasileira cresceu muito rapidamente nas últimas décadas. Aí, teve um aporte de recursos, tem mais equipamento, mais laboratório. A internet é um fenômeno aí de 2 décadas talvez, que essa geração pegou. Como é que você enxerga, digamos, os desafios na formação aí de físico desse pessoal, que são comuns aos meus, aos seus, aos nossos, os antigos? This is a demonstration of Ustream Producer. Para a formação deles. Desafios novos, quero dizer assim. Desafios na formação. Uma coisa que nós envolvemos aí nos anos, você sabe bem, fui coordenador de graduação, foi a reforma curricular, né? Que houve, mas ela é muito limitada, né? Fechada. Tem poucas opções de disciplinas This is a seletivas. demonstration of Isso Ustream certamente Producer. vai contra o espírito da época. Né? Então, as pessoas tendem a ficar ligadas a um horizonte. Então, tem uma pessoa aí falar sobre biologia ou economia, enquanto nos outros centros isso não acontece. A estrutura física também. Por exemplo, uma coisa interessante, você vê, há 20 anos atrás, as casas This is a praticamente não demonstration tinham of computadores, Ustream mas a Producer. universidade tinha. Início dos anos 90, por exemplo. Poucas casas tinham computadores. E aqui no Recife, muito menos ligado na internet. Mas a universidade tinha, então é uma coisa nova, né? Hoje, o computador já se encontra em qualquer ambiente. Né? Mas tome outras tecnologias, por exemplo. Por exemplo, energia solar.
This is a demonstration of Ustream Producer. As casas aqui no Recife, está certo que a maior parte hoje em dia é prédio, mas não, né, nas instituições não tem a cultura de você usar uma tecnologia nova num ambiente, numa instituição pública. Poderia, todos esses telhados que dão problemas para a gente, vazamento, em qualquer lugar, poderia estar tudo coberto de painéis solares, derivar energia e assim muitas coisas. This is a demonstration Então, eu of não Ustream vejo Producer. hoje a universidade como aquela frente avançando, né? Ela tem que fazer um esforço muito grande para ficar emparelhada do que existe no mundo fora dos campos, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que a estrutura física aqui, ela já deveria ser mais amigável This is a demonstration à of tecnologia Ustream Producer. compartilhada, mais sofisticada do que cada um tem nas suas casas hoje em dia, certo? Porque o poder do Estado é maior. Isso não tem. Muitas vezes você tem em casa até uma condição, aí em muitas universidades, de trabalho melhor do que na universidade. Então, isso é uma This is coisa a básica. demonstration of Ustream Producer. E uma coisa que me deixa muito desgostoso, aqui especificamente no Brasil, nos últimos tempos, é que as pessoas, tanto é que eu estou falando cada vez mais, eu falo cada vez mais, as pessoas se arrogam ao direito de apontar tudo que está errado. Tudo que está errado, é um absurdo e tal. Como se nada disso tivesse This is a acontecido, demonstration né? of Ustream Sem Producer. mergulhar nas origens, né? Nas causas. Né? Se a gente vive num mundo assim que tudo é tratado superficialmente, né? Aí os meios de comunicação, a mídia em geral. Em suma, Pequenas observações, mas para a turma que está estudando. This is a demonstration of Ustream Producer. O problema da reflexão, uma coisa que você falou sobre a convivência. O exemplo disso vai dar o futuro da humanidade. Obviamente que a gente tem condições de contorno, a idade do Sol, a aproximação com o Andrômeda, vamos tirar isso de fora. O mar subindo é mais próximo. Mas aí vai Veneza também, vai Manhattan, e aí vai, o mundo vai mudar também. Agora o mundo. This is a demonstration of Ustream Producer. Com a região de Gravatar, na Serra do Maroto, nós vamos continuar os mesmos. A simplicidade. Qual é a origem? O que é que nós estamos fazendo aqui? Essa explicação nós nunca a teremos. Veio do protozoário, depois essa estrutura que você falou da anatomia é a coisa mais simples e mais eficiente que a natureza na evolução bolou. Obviamente que os ouriços, This is a etc. demonstration of Ustream Producer. Tu não precisa de nenhum cineasta como Spielberg para colocar ET. Lá embaixo tem milhões de ETs. Se você fizer um filme municipal, um documentário locais. Mas a estrutura que dominou dos mamíferos era 2 braços, 2 pernas. Quando a gente atingiu uma mão um pouco maior e essa mão deu uma mudança radical. Pequenas coisas. A anatomia principal hoje é você usar. This is a demonstration of Ustream Producer. Leonardo da Vinci, fazer todas as conexões musculares, depois os nervos, e aí agora o cérebro, etc. Essa parte das conexões, e aí na biologia a coisa do DNA. Você vê que é uma máquina muito simples, como também a anatomia, fora musculares e coisa cerebral. Aí essa coisa do Darwin, do DNA, teoria, né, da evolução, etc.
This is a demonstration of Ustream Producer. Porque está se ensinando desde o primário, né? Essas grandes coisas para se refletir e ver como é que é a sua posição no universo. E no regime mais caseiro, eu sugiro esse problema da convivência. Você vê hoje, senta o pessoal, né? Obama com seu porrete e os 8 sentados e se denominam os donos do mundo. É um problema crucial, né? Quer dizer, é aquilo. This is a demonstration of Ustream Producer. Quando você vai ver os Estados Unidos dirigidos por um Bush 1, Bush 2, um cowboy, assim, quer dizer, fica nas mãos, pouco pode a população até desses países fazer alguma interferência. E digo mais, na própria nossa profissão, o nosso patrono, o senhor Isaac Newton, deu a nós um exemplo sublime sobre como se é de dedicação, você lembra? This is a demonstration of Ustream Producer. Mas a partir dos 45, quando eu tive depois de escrever os princípios, ele foi um grande burocrata e um homem ligado ao poder de maneira visceral. Ele foi o primeiro diretor da Casa da Moeda na Inglaterra, mandou muita gente condenada às galéias e fez para fora e fez o que pôde para ser essa grande coisa da guerra do quem fez, né? Metade da vida dele. This is a demonstration of Ustream Producer. Uma das descobertas em física. Quem foi que ele descobriu isso? Aí o cara foi dizendo tantas ramificações, um artigo, um comentário muito interessante. No final, quem foi que fez? A comunidade científica. Isso o Newton, por exemplo, não aceitou na época. Ele não publicava regularmente os artigos, mas divulgava na sua Royal Society. Enquanto que o da matemática, Leibniz, publicava os artigos. Aí disse essa briga do cálculo diferencial. This is a demonstration of Ustream Producer. E Leibniz morreu muito entristecido, documentários fantásticos sobre isso, pela violência como a Royal Society se outorgou e Newton nomeou a comissão, ele foi 20 anos presidente da Royal Society, ele nomeou a comissão e redigiu o report da comissão. Isso é documentado do Steve Hawking, isso aí eu pertenço à mesma carreira, mas o meu antecessor, um dos meus antecessores, subiu com todos os quadros. This is a demonstration of então, Ustream o Producer. Newton que era o original, mas o quem publicou primeiro foi tudo, mas ele redigiu. Então esse problema da uso do poder, que Francis Bacon falou, foi exercido por Newton na esfera pública e na esfera científica. Este nós não devemos seguir. Devemos seguir o Newton do lado do princípio, etc. Que mesmo assim a briga com o Hooke, quem é que era um sobre a indústria, essa coisa tem que ser diminuída, né? O problema é a This is a celebridade. demonstration of Ustream Producer. Nessa convivência, nós temos a ponto de uma Crimeia que puxou a Ribeiro há pouco tempo, pertence à Rússia há mais de 1000 anos, de repente ter um doido que aperta um botão vermelho e acaba... Eu concordo que não tem saída se não houver uma melhora. Né? Os futurologistas hoje em dia falam nisso na terceira revolução, né? Então que vai ser essa revolução industrial, né? No terceiro setor, aí na sociedade civil e tal, tem diversos This is a indicadores. demonstration Tal. of Ustream Mas realmente Producer. é difícil você imaginar, eu não consigo imaginar, é uma limitação, eu sou muito limitado. Mas realmente não vai ter escapatório, a população tem que ter uma transição de fato. Para compartilhar sem dominação de uma coisa central, não é? Eu acho que é o nosso problema na escola. E hoje em dia tudo tem essa direção, porrete, né? Na vertical, estruturado. Então diz que lá por This is a 2040 demonstration já vai of estar Ustream tudo Producer. tudo horizontal, não vai ter esse estilo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Se não, a Não gente tem ninguém encerra. aí, não tem ninguém. A gente encerra agradecendo ao professor Marcelo mais uma vez.
This is a demonstration of Ustream Producer. Alan, agora você que toma conta, é? Também, mas... Quem coordena o colóquio tem que arrumar um aluno.